Então, nós temos no conjunto dos 12 profetas, 3 profetas que são escritos contra nações estrangeiras. Nações que vieram contra o povo de Israel, de Judá, no caso, no Reino do Sul. São o profeta Naum, o profeta Abacuque e o profeta Abdias. Fiz aqui um pequeno arquivo, onde no primeiro quadro coloco o conteúdo e a época do livro. No segundo quadro, os capítulos do livro. E no terceiro quadro, o tema teológico. Então, o livro de Naum fala contra a Assíria, contra a cidade de Nínive. O livro de Abacuque fala contra a Babilônia. No início, ele dá a impressão de falar também contra o rei Joaquim, que é um rei judeu, mas a maior parte do livro se refere à Babilônia. E o livro de Abdias se refere a Edom, um povo que confina ali no sudeste do território de Judá, confina com o território do povo de Deus. O livro de Naum, que canta a queda da cidade de Nínive, deve datar algum tempo antes da queda dessa cidade. Essa cidade foi tomada pelos babilônios no ano 612. Então, se o livro anuncia a queda da cidade, ele deve estar localizado antes. O livro que eu falo aí de modo muito genérico, na verdade, é o anúncio do profeta. O escrito pode ter vindo à tona um pouco depois, como nós sabemos, que nem sempre é na mesma época do anúncio que aparece o escrito. Mas, de qualquer forma, a gente localiza ali o ambiente daquelas palavras antes da queda de Nínive. Inclusive, nós temos no capítulo 3, versículo 8, a menção da conquista de Tebas, que lá no texto de Naum é chamado de No-Amon, mas é a cidade de Tebas, no Egito. A Assíria conquistou essa cidade no ano 668 para 667, ou, segundo outra cronologia, 5 anos depois. De qualquer forma, nós estamos aqui há cerca de 50 anos, 55 anos, antes da queda de Nínive. E o capítulo 3, versículo 8, menciona a conquista de Tebas pelos assírios exatamente como um exemplo do que vai acontecer à própria Assíria. Pergunta, você pensa que você é melhor do que Tebas? Que você é melhor do que No-Amon? Ou seja, vai acontecer com você o mesmo que você fez à cidade de Tebas. Aliás, a Assíria foi o único povo da antiguidade que conseguiu conquistar o Egito, num período bastante curto, de cerca de 10 anos, mas conseguiu, nem Babilônia conseguiu. Um grande império era o Império Egípcio. Não é? Agora, nós temos aqui a notícia de que essa cidade de Tebas, que foi dominada pela Assíria, conseguiu reassumir a sua independência no ano 654 para 652. Então, é possível que essa menção de Naum seja anterior à ressurreição, digamos assim, de Tebas, né? Porque senão não teria muito sentido dizer que a queda de Tebas aconteceu e isso vai acontecer com você também. Mas se Tebas já se reergueu, então não teria muito sentido falar nisso. Por isso se coloca o livro no sentido amplo, né, o anúncio do profeta, entre a queda de Tebas e o restabelecimento dessa cidade na sua independência, ou seja, entre 668 para 663, que é a data da queda de Tebas, e o ano de 654 para 652, que é a data do seu reerguimento. Isso corresponde, grosso modo, ao
tempo do reinado do rei Manassés, que foi um rei considerado pelo livro dos reis como um rei muito ímpio, porque Manassés favoreceu o culto aos deuses assírios em Judá. Ele era submisso à Assíria e por isso se submeteu também ao culto, à religião assíria. E então ele é tido como um rei ímpio, porque favoreceu cultos espúrios. Então, possivelmente, falando da queda de Nínive, o livro também está atingindo o rei Manassés, para dizer, você está confiando num país, numa nação, que na verdade vai cair daqui a pouco, e portanto, você vai cair com ela. O segundo livro, o livro do profeta Abacuque, ele é sobretudo contra a Babilônia. Sabemos disso com certeza porque no versículo 6 do capítulo 1, ele cita o livro o povo dos caldeus. Ele fala especificamente, os caldeus virão contra Judá. Virão, ou melhor, já vieram, fala como algo que já ocorreu. Os caldeus são os babilônios nessa época, o nome que os babilônios têm nessa época. No entanto, o livro não parece conhecer a queda de Jerusalém, não fala da queda, não fala do incêndio do templo. Então, possivelmente ele se localiza entre a primeira invasão dos babilônios, que foi no ano 698 para 697, e a queda de Jerusalém, que foi em 587, 586. Esse é o anúncio do profeta nessa época, né? O livro mesmo, quando é que o livro foi concluído, isso aí é uma coisa muito mais complexa, porque nós temos um capítulo final, capítulo 3, que traz um salmo, que tem muitas características de um texto posterior, de um texto mais recente, pela linguagem, pela teologia. Então, a data do livro varia, os autores variam muito, desde o final do século VII, que corresponderia, então, à primeira queda, que corresponderia já ao século da primeira queda de Judá na mão dos babilônios, né, até o século II. O século II é a época dos Macabeus. Esse século II aí é bastante tardio, um número muito pequeno de exegetas que colocam no século II. Possivelmente o livro se encontra, na verdade, aqui no meio termo, né? Talvez entre o século VI, o século IV, o século III, no máximo, porque a tradução das 70 já conhece o livro. Ele já é conhecido também em Qumran. Existe um comentário ao livro de Abacuque em Qumran, então possivelmente ele é anterior ao século II, no máximo no início do século III. O livro de Abdias fala contra o povo de Edom. Edom é, nas tradições bíblicas, o povo que deriva de Esaú, que é o irmão opositor de Jacó. A rixa entre os dois irmãos é bem trabalhada lá no livro do Gênesis, né? E isso se explica assim a inimizade entre Israel, que é descendente de Jacó, e Edom, que é descendente de Esaú. O que acontece historicamente é que quando os babilônios vieram contra Jerusalém, tomaram a cidade e destruíram boa parte do país, o povo de Edom se aproveitou desse momento e pilhou Judá. Tirou muitos bens ali, pelo menos das regiões mais próximas da fronteira, inclusive quis e conseguiu um pouco avançar com as suas fronteiras no território de Judá, e isso, evidentemente, aumentou a inimizade entre os dois povos, né? O livro de Abdias, então, canta essa queda de Edom. Edom, que foi contra Judá, vai sofrer uma sorte semelhante
a do seu irmão Judá. Vai também ser invadido, não ficará pedra sobre pedra, né? Como isso aconteceu, esse ato, né, de atentar contra o povo de Judá, aconteceu logo após a queda de Jerusalém, é possível que o anúncio e o livro de Abdias estejam colocados no tempo exílico ou logo depois, dando assim um tempo também para o povo de Edom se apoderar dos bens, digamos assim, do povo de Judá. Então, são livros que vão de meados do século VII até possivelmente o século IV, máximo século III. Todos os três contra povos estrangeiros, três povos diferentes, né? São livros bastante curtos. O livro de Naum tem 3 capítulos. Ele começa com um salmo que canta a majestade de Deus, o grande poder do Senhor, e com isso ele prepara essa mensagem que ele quer dar. O grande poder do Senhor vai conseguir colocar por terra o maior inimigo de todos os tempos do povo de Israel, que foi o Império Assírio. Foi quem mais dominou, mais tempo dominou o povo de Israel, seja no norte, seja no sul, né? No norte, como nós sabemos, a Assíria invadiu e eliminou o povo do norte. No sul não chegou a fazer isso, mas exigiu tributos e realmente impôs o seu jugo ali durante muito tempo, desde o ano 732, mais ou menos, 734 para 732, até a queda de Nínive, até 600 e pouquinho, não é? Então, a gente vê ali um tempo bem mais largo de domínio da Assíria sobre o Reino do Sul. No segundo capítulo, o livro de Naum fala contra Judá e contra a Assíria. Mistura um pouco essas palavras, vejam ali. Contra Judá por causa do povo do que estava sendo governado por Manassés, né? E contra a Síria por causa do domínio assírio. Ao mesmo tempo, já há algumas pequenas promessas, vejam aqui, 2 versículos, um versículo, que dão uma abertura de que Judá vai conseguir sair do jugo da Assíria, tá? Isso no final do capítulo 1 e início do capítulo 2. No capítulo 2 e 3, a maior parte do livro, portanto, descreve de uma maneira muito bonita a conquista de Nínive. É interessante até nós lermos um pouco, porque é de uma beleza literária muito grande. A cidade de Nínive, nessa época, era uma cidade colossal, para aquela época. A cidade de Nínive tinha substituído Assur como capital da Assíria. Isso aconteceu durante o reinado de Senaqueribe, que é um rei ali do final do século VIII. Ele transferiu a capital de Assur para Nínive, e com isso ele fortificou a cidade, né? Fez muitas melhorias arquitetônicas também. Isso continuou também com os seus sucessores, com o tempo do Assarhaddon, Assurbanipal, de modo que mais tarde, um século depois, ou nem um século, um pouco menos do que um século, Nínive já tinha umas muralhas que eram proverbiais, pela sua força, pela sua fortaleza, e eles conseguiram construir ao redor das muralhas um fosso bastante largo, pelo que parece, e profundo, que eles então enchiam de água quando houvesse alguma ameaça, encheriam de água quando houvesse alguma ameaça contra a cidade.
Com isso, eles tinham, além da muralha, uma outra defesa ao redor da cidade. A cidade de Nínive fica à margem do rio Tigre, então eles desviavam a água do Tigre, abriam as comportas para que se enchessem aqueles fossos ao redor das muralhas, de modo que, cortando a comunicação que havia, né, com uma ponte, entre a terra firme, digamos, e a cidade, aí então ficava muito mais difícil de um exército inimigo ir e entrar na cidade. Nós temos isso assim descrito com muita beleza, né? Por exemplo, aqui a partir do capítulo 3, versículo 12, vamos ler a partir do versículo 12, 3:12 de Naum. Todas as tuas fortalezas são figueiras, com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca de quem os come. Ou seja, as fortalezas vão cair facilmente na mão dos opressores, que aí no caso serão os babilônios. Eis o teu povo. São mulheres que estão em teu meio. As portas da tua terra estão escancaradas aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Mulheres, para dizer, não vão resistir a grandes guerreiros dos inimigos. Né? 14. Tira a água para o tempo do cerco. Olha aí a menção da água que vinha do Tigre. Tira a água para o tempo do cerco, para fazer provisões de água e poder resistir. Restaura as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a argila para fazer tijolos para resistir mais ainda, fazer muralhas mais fortes. Toma e forma tijolos, diz aqui. Ali o fogo te devorará e a espada te exterminará. É muito bonito isso, né? Assim, bonito literariamente, né? Antes mesmo, no capítulo 3, nós vemos ali uma palavra muito dura contra Nínive. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira, repleta de despojos, onde não cessa a rapina. E aí ele começa a descrever a invasão. Estalido de chicotes, estrépito de rodas, cavalos a galope, carros que pulam, ginetes que empinam, reluzir de espadas, cintilar de lanças, multidão de feridos, mortos em massa, cadáveres sem fim, tropeça-se em seus cadáveres. Ou seja, eles se preparam para a guerra, colocam em ato todo o seu arsenal de carros, de cavalos, de grandes espadas e lanças, mas vem o final do versículo 3 que diz: uma multidão de feridos, mortos em massa, cadáveres sem fim. E aí vem o versículo 4 e explica por que Nínive caiu. Por causa das inúmeras prostituições da prostituta. Aí no sentido metafórico, não é? Uma cidade que era pagã e, portanto, uma cidade idólatra. Formosa, hábil feiticeira, que enfeitiçava as nações no sentido de dominá-las, que vendia as nações por suas prostituições e os povos por suas feitiçarias. E aí ele continua. Então, esse é o conteúdo do livro. Qual é a mensagem do livro, então? É que Deus é poderoso, né? A majestade do Senhor, que abre o livro no Salmo, né? Dá o tom do livro. Deus é poderoso, Deus julga a história, ele virá e punirá um povo que é tão conhecido pela sua violência, pelo seu domínio sobre outras nações. E com isso, a punição de Nínive é, no fundo, um consolo para Judá, porque tira esse peso de Judá. O livro de
Abacuque nós vamos deixar para daqui a pouco. Vamos olhar primeiro o livro de Abdias, que é o livro mais curto dos profetas. Tem somente um capítulo, por isso, inclusive, nós nem citamos capítulo, nós citamos só os versículos desse livro. Né? Tem um título, depois se fala de um mensageiro que foi enviado por Deus, que chama as nações para uma guerra contra Edom. E aí se anuncia a ruína de Edom. E se explica por quê. Porque Edom invadiu Judá, porque Edom não respeitou o seu irmão, Edom, filho de Esaú, né? Descendente de Esaú, povo como tal. E ali se fala então que a punição de Edom se dará num grande dia do Senhor. Nós já vimos essa expressão dia do Senhor, ela aparece em Amós, ela aparece em Joel também, Sofonias, né? Malaquias. E aqui ela é um dia de punição de um povo estrangeiro. Então, como Edom se aproveitou de Judá, agora Edom vai ser dominado. E, em contrapartida, Judá, e ele fala também no povo do norte, Israel, mesmo que já estivesse, digamos assim, sem ser uma entidade política, o povo, de certa forma, continuou ali, algum resto do povo. Então, ele fala de Judá e Israel, que vai conseguir se reerguer, enquanto Edom vai ser completamente dominado. E, no fundo, Deus é que vai dominar tudo. Então, nesse sentido, o livro de Abdias se aproxima da temática de Naum, porque fala também como Deus julga a história, como Deus pune os povos que atentaram contra o povo eleito, né? Então, a justiça divina, esse é o tema, mas na relação internacional, não dentro do povo de Israel, mas na relação entre Israel, Judá e os outros povos. E com isso se explica como foi possível o exílio babilônico. Foi possível porque o povo de Judá foi infiel. Porém, agora Deus vai vingar isso. E você, Edom, que se aproveitou da investida dos babilônios, você vai ser punido no dia do Senhor. E vamos agora para o livro de Abacuque, que dos três é certamente aquele que é mais rico em termos de mensagem. Por quê? Vamos ver primeiro o conteúdo e depois vamos chegar lá. É um livro bastante curto também, de 3 capítulos. Ele tem 2 títulos. Quem tem em mãos a Bíblia pode abrir no livro de Abacuque. A gente vê lá no 1:1 o título geral, oráculo, que o profeta Abacuque recebeu em visão. Oráculo, ou outra palavra semelhante, essa palavra não é bem oráculo, né? Mas pode ser traduzida por oráculo. E depois, no capítulo 3, nós temos um segundo título, Oração do profeta Abacuque. Então, esse capítulo 3 é um salmo, que, portanto, não é mais um texto profético, estritamente falando. É um texto poético, litúrgico, não é? Mas que foi agregado aqui porque cabe muito bem dentro da mensagem do livro. E se diz, então, é a oração do profeta Abacuque, nessa situação que está sendo descrita no livro. A partir desses 2 títulos, nós podemos ver a primeira parte do livro realmente com oráculos e com visões do profeta, e a segunda parte, um salmo, uma prece do profeta. O livro de Abacuque, ele tem, assim, uma característica sui generis, algo especial, né?
no meio de todos os escritos proféticos. Por quê? Porque Abacuque é um profeta que dialoga com Deus. Não só dialoga assim, como a gente às vezes vê em Jeremias, se lamentando, não. É um profeta que questiona Deus. E aqui a gente vê isso muito bem, sobretudo no capítulo 1 e no iniciozinho do 2º. É um diálogo entre o profeta e Deus. Vamos olhar lá no capítulo 1. Logo depois do título, olhem aqui, 1, 2 a 4. O profeta já fala com Deus questionando: até quando, Senhor? Pedirei socorro e não ouvirás. Gritarei a ti violência e não salvarás. Por que me fazes ver a iniquidade e contemplas a opressão? Rapina e violência estão diante de mim, a disputa levantam-se contendas. E aí ele continua, mas aqui a gente já viu ele falando, reclamando com Deus: até quando, Senhor? Por que me fazes ver a violência, né? E aí, a esses questionamentos, Deus responde. É interessante, aqui ele tem a primeira resposta já, no capítulo 1, versículo 5 a 11, vamos ler só um pouquinho. Deus responde: olhai entre os povos e contemplai. Espalhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra. Vós não acreditaríeis se fosse contada. Sim, eis que suscitarei os caldeus, esse povo cruel e impetuoso, que percorre vastas extensões da terra para conquistar habitações que não lhe pertencem. Então já aparece aí a resposta de Deus. Qual é a resposta? O profeta reclama: até quando eu vou continuar vendo violência? E tu não salvarás. Por que me fazes ver a iniquidade e contemplas a opressão e, evidentemente, não fazes nada? E aí a resposta de Deus é: eu vou punir essa violência, essa opressão, essa iniquidade. Como? Suscitarei os caldeus, os babilônios. Ou seja, os babilônios são uma punição de Deus à violência e iniquidade do povo de Judá. Essa é a resposta. No capítulo 1, versículo 12 a 14, novamente o profeta questiona Deus. Não és tu, Senhor, desde o início, o meu Deus? O meu santo, que não morre? Senhor, tu estabeleceste para exercer o direito. Ó rochedo, tu o constituíste para castigar. Quem é que Deus constituiu para exercer o direito, para castigar? Os babilônios, para punir a violência que há no povo. E aí vem outro questionamento. O profeta não está muito contente com essa resposta de Deus. Versículo 13. Teus olhos são puros demais para ver o mal. Tu não podes contemplar a opressão. Por que contemplas os traidores, silencias quando um ímpio devora alguém mais justo do que ele? Olha aqui. O problema agora é outro. Deus manda os babilônios punirem Judá. Manda os babilônios punir Judá, desculpa. E, no entanto, o profeta diz: mas os babilônios são ímpios. Diante de nós que somos ímpios, eles são mais ímpios do que nós, porque eles são idólatras. É o que ele diz aqui no versículo 13. Silencias quando um ímpio devora alguém mais justo do que ele. Nós somos pecadores, sim, mas como é que nós podemos ser punidos por um povo que é mais pecador do que nós?
Essa é a questão. E nesse sentido é que o livro coloca um problema teológico bastante grande, a justiça de Deus no âmbito internacional da história humana mundial, digamos assim, mundial para Israel naquela época, né? Como é que Deus governa a história e como é que povos ímpios podem dominar outros, que são pecadores, sim, porém esses ímpios são muito mais. A resposta, a segunda resposta a essa segunda interrogação vem aqui, no capítulo 2. Vou ficar de pé em meu posto de guarda, diz o profeta. Vou colocar-me sobre minha muralha. O profeta é um sentinela, né, tá aguardando a palavra de Deus. E espreitar para ver o que ele me dirá, e o que responderá à minha queixa. Então o Senhor respondeu-me dizendo, escreve a visão, grava-a claramente sobre tábuas, para que se possa ler facilmente. Porque é uma visão para um tempo determinado. Vai escrever porque não vai se realizar já. Então escreve para as gerações futuras poderem ver que eu já profetizei isto. Porque é uma visão para um tempo determinado. Ela aspira por seu termo, ou seja, ela deseja que seja ser realizada e não engana. Se ela tarda, espera, porque certamente virá, não falhará. Então, o que Deus está respondendo, primeiramente? Eu não estou punindo Babilônia ainda, mas aguarda, eu vou punir Babilônia. E aí vem o cerne do oráculo, da mensagem, eis que sucumbe aquele cuja alma não é reta. Ou seja, o ímpio, por excelência, que são os babilônios, aqui no caso. Ele vai sucumbir, mas o justo viverá por sua fidelidade. Então, permanece firme, fica fiel. A resposta não vem já, mas ela virá um dia. Então, essa é a resposta de Deus ao questionamento. Como é que Deus pode usar um povo mais ímpio do que nós para nos punir? Pode. Mas esse povo também será punido. Terá também o seu momento. Essa é a primeira parte do livro. Depois, no capítulo 2, a primeira parte da primeira parte, né? A primeira parte vai até o final do capítulo 2. Mas no capítulo 2 traz uma canção que é bastante irônica. São 5 ais contra a Babilônia. Vejam lá. É contra o homem arrogante. O homem arrogante aí é uma metáfora para Babilônia, que é um povo arrogante, né, que tem poder. Então, são vários ais. Ai daquele que acumula o que não é seu. Ou seja, o povo de Babilônia que vai pilhando os outros povos. Depois o segundo ai, no versículo 9. Ai daquele que ajunta ganhos injustos para a sua casa, para colocar bem alto o seu ninho e escapar à mão da desgraça. Decidiste a vergonha para a tua casa, destruindo muitas nações, pecaste contra ti mesmo. Então você está destruindo muitas nações e com isso está acumulando problemas para você. Terceiro ai, ai daquele que constrói uma cidade com sangue, que funda uma capital na injustiça. Sabemos que Babilônia foi muito embelezada nessa época do rei Nabucodonosor. Os jardins suspensos, toda aquela magnificência da cidade, como que eles traziam dos povos dominados. Dominaram o Líbano, traziam madeira, dominavam Judá, trouxeram o ouro do templo e assim por diante. Então, aqui o terceiro ai. Depois, o quarto ai,
Ai daquele que faz beber seus vizinhos, que mistura seu veneno até embriagá-los. Ou seja, que está embriagando as nações, né? Está dominando as nações. E o quinto ai é contra a idolatria. Ai daquele que diz a madeira desperta e a pedra silenciosa diz acorda. De que serve uma escultura, um ídolo de metal? Assim, vai concluindo os ais com o tema da idolatria e termina lá no versículo 20 do capítulo 2 com uma frase muito solene. É a resposta de Deus a todo esse poder de Babilônia. O Senhor está no seu santuário sagrado. Silêncio em sua presença, terra inteira. Esse silêncio é o silêncio de respeito, de temor diante do poder de Deus. Mesmo Babilônia deve silenciar. Por fim, o capítulo 3 traz um salmo que canta, então, a queda de Babilônia, né? Não fala o nome Babilônia, nem caldeus, mas nesse contexto mostra uma teofania. Deus que aparece com raios de luz, com grande poder, em lugares altos, para mostrar então o poder, segundo a mentalidade daquela época, e que vai então manifestar seu poder diante de Babilônia e aniquilar a Babilônia. Então, passando agora para a mensagem, nós temos aqui, na verdade, no livro, dois problemas, como nós já vimos. O primeiro problema é que existe violência dentro da própria sociedade judaica. Está no capítulo 1, 2 a 4. Até quando pedirei socorro, não ouvirás? Gritarei a ti violência e não salvarás. Porque me fazes ver a iniquidade e contemplas a opressão. Depois o versículo 4 é mais claro. Por isso a lei se enfraquece. A lei é coisa de judeus. O direito não aparece, ou seja, não está sendo cumprida a lei. O ímpio cerca o justo. E por isso o direito aparece torcido, ou seja, o ímpio está distorcendo o direito, não está vivenciando a lei, está usando mal a lei. Há um certo consenso de que esse ímpio aqui seria o rei Joaquim, ou em pessoa, ou a corte em torno do rei Joaquim. Alguns acham que é o próprio rei, outros acham que pode ser toda a corte, que é responsável pela distorção do direito, né, através de uma política que não se submete a Deus, através da defraudação dos mais fracos na sociedade. Então, esse primeiro ímpio seria Joaquim. Para essa iniquidade de Joaquim e da sua corte, é que os babilônios vêm e então eles vão ser juízes diante disso. Então, o primeiro ímpio aqui é o grupo ligado ao rei Joaquim, o próprio rei, claro. Mas lá no 1.13, 1.12, 1.13 e para frente, nós vimos que se trata de um povo. Então, já depois, quando Deus fala que os caldeus virão e punirão Judá, aí o profeta já reage dizendo, sim, mas ele é ímpio também. E ele é mais ímpio do que nós. Então, esse segundo ímpio aqui já não é mais o rei Joaquim e a sua corte, são os babilônios. Vamos ler um pouquinho, o versículo 3 nós já lemos, né? Mas vamos retomar. Teus olhos são puros demais para ver o mal, tu não podes contemplar a opressão. Por que contemplas os traidores, silencias quando o ímpio devora alguém mais justo do que ele? Tu tratas o homem como os peixes do mar, como répteis que não têm chefe.
Ele é quem? Ele é o Império Babilônico. Ele os tira a todos com o anzol, puxa-os com a sua rede e os recolhe com a sua nassa, que é um outro instrumento de pesca. Por isso ele ri e se alegra. Por isso ele oferece sacrifícios à sua rede, à idolatria babilônica. Ele oferece sacrifícios ao seu poder de dominar. Incenso à sua nassa, pois por causa delas a sua porção foi abundante e seu alimento é copioso. Esvaziará ele sem cessar a sua rede, massacrando os povos sem piedade. Aqui fica claro que é um povo massacrando outros. Não é mais o rei Joaquim. É realmente o povo babilônico. E a imagem da rede é muito apropriada ao Império Babilônico. Porque nós sabemos que na mitologia babilônica há a ideia de um caos, de um mar primordial. E nós temos ali Marduk, que aprisiona a Tiamat, que é a deusa do caos, com uma rede. Então, tudo isso aí cria o ambiente que realmente identifica esse segundo ímpio como sendo o povo babilônico. Então, a solução possível para esses dois ímpios é que o primeiro é interno a Judá, é o rei Joaquim e sua política, com sua corte, e o segundo ímpio representa uma ameaça que vem de fora, que é o Império Babilônico, mencionado ali no versículo 6, os caldeus que vêm. O tema, então, como nós vimos, já só para resumir, não é só Deus vai dominar Babilônia. O tema de Abacuque é mais profundo do que o de Naum e de Abdias. É propriamente um problema do mal no mundo. Como é que Deus permite o mal no mundo? E aqui, no sentido mundial. Como Deus pode deixar que os ímpios hajam sem intervir na história? A resposta do livro é: Deus castigará Joaquim através da ação de Babilônia. Primeira resposta, já vimos. Mas os babilônios também são ímpios. Judá é pecador, mas como é que ele pode ser punido por um povo que é mais pecador? E a resposta é: Deus vai punir Babilônia. Esperem, no capítulo 2 que nós lemos, há uma visão para um tempo determinado, ela vem, esperem, o justo viverá pela sua fidelidade, mantendo-se fiel a Deus, aguardando a justiça de Deus. Deus governa a história, portanto. Esse ponto é comum aos dois outros livros, mas em outros pontos o livro de Abacuque avança bastante. Uma questão que até hoje, sem dúvida, ainda ocupa a mente de muitos nossos contemporâneos. Como é que Deus pode permitir não só o mal, mas, assim, individual, mas restrito, mas um mal no sentido mundial, de uma nação dominar outras e assim por diante? A resposta é: Deus não sai do controle da história, mesmo que a gente não entenda. E o que a gente deve fazer é ser fiel. O justo viverá por sua fidelidade. Quem somos nós para entender esses mistérios da história? Talvez um dia possamos entender alguma coisa, mas de antemão, já entender tudo, já saber tudo, isso nos tiraria até a possibilidade de crer, né? Então, Deus vai agir. Isso é muito importante, sabe? Porque a questão da providência divina não deixa de ser um mistério. Como é que Deus não causa o mal diretamente, mas permite que o mal exista e não coloca logo um fim nisso?
Como diz Santo Agostinho, Deus só permite o mal porque ele é tão poderoso que ele pode tirar um bem maior ainda a partir desse mal. Então entra aí o mistério da providência divina. De outro lado, se a gente negar a providência divina, se a gente colocar tudo de forma imanente, não, Deus não tem nada a ver com isso. Isso só depende das causalidades intra-históricas. É um povo contra o outro povo e um chefe meio, assim, louco, Hitler ou quem seja, uma pessoa um pouco estranha, que acaba criando problemas mundiais, né? Certamente as causalidades humanas entram também, evidente, né? Mas nós não podemos tirar a ideia de que Deus está no controle. Essa é a ideia da providência divina. Os homens é que pensam que estão no controle, mas quem está no controle é Deus, ou seja, ele deixa até ele achar, agora basta, chega. Por que ele deixa? É um mistério de Deus. Mas nós nem vamos saber a resposta. O que nós temos que saber é aqui o que diz o livro do profeta Abacuque. Eis que sucumbe aquele cuja alma não é reta, mas o justo viverá por sua fidelidade. Então, com isso, nós concluímos assim esses 3 profetas.